É sobre isso que eu queria ressaltar. Eu vejo às vezes um discurso assim diferente do Brasil, né? O Brasil, eu vi assim numa linguagem muito clara, né? É, lá em Kazan, em toda a reunião dos BRICS, negócio é business. Como resolver o negócio, como abrir as portas para investimento, como tratar o investimento, como trazer investimento. E aí eu comparo com o G20, com o que nós fizemos. Eu fiquei um tanto. Eu já sabia que teria esse tom, mas eu fiquei bastante decepcionado, porque nós fomos para um lado social. Eu acho importante combate à fome. Só que aquele negócio, eu acho que o fórum do BRICS é fórum para negócios. Negócios, negócios, negócios. E depois a gente pensa na questão sobre. Porque tudo vai vir carregado, né, Fabiano? Tudo vem. Você melhora o ambiente de negócio, você traz investimento, você aumenta o emprego, aumenta o desenvolvimento. E às vezes, eu falo isso nas lives, eu vejo um descompasso da posição do Brasil, do Estado brasileiro, né, que está mais, parece até que ele, me parece que ali é um corpo estranho, parece que um país que tem um discurso que apoia os BRICS, apoia essa questão da desvalorização e ampliação do sul global, mas com agendas que são atlantistas, ESG, né, muita agenda ESG, e pouco efetividade no que é importante num fórum desse, que é negócios. E nós perdemos uma oportunidade aqui no Rio de trabalhar para ampliar, como a Índia fez, né? E lá na Rússia, nós percebemos isso, uma certa decepção, né, com a posição do Brasil. Não sei se isso. Queria que você desse assim, um mote dessa, porque daqui de fora a gente teve essa impressão de que, poxa, a gente podia ter apoiado mais, por exemplo, a decepção que foi não aderir ao cinturão e a Rota da Seda frustrou muito os chineses, né? A conversação era para ter sido finalizada lá na Rússia e aqui era só anúncio e de repente a coisa não evoluiu como se esperava e o Brasil até disse que não vai entrar na rota. Eu fiquei, né? Qual o posicionamento do Brasil, afinal de contas, nisso? Desculpa por ter me alongado, perdão. Eu concordo com você que o BRICS poderia ser um lugar muito mais pragmático, e é. A visão dos BRICS é uma visão, em primeiro lugar, soberanista. Nenhum Estado quer mudar os outros Estados e quer respeitar, né, na verdade, as características e as peculiaridades dos Estados que fazem parte desse agrupamento. Então, assim, se você parte desse princípio, você não vai querer mudar os outros, você vai ter que encontrar, e aí a palavra que está na moda no Brasil, as sinergias entre os Estados para fazer cooperação e investimento. Então, assim, quando os russos fazem um estudo muito detalhado a respeito das alternativas ao sistema financeiro atual, que é esse que nós herdamos lá de Bretton Woods, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, que é todo centrado numa hegemonia liberal norte-americana, os russos estão oferecendo os caminhos para os países que quiserem apostar na multipolaridade para crescerem junto com esse processo. Então, essa é uma visão bem pragmática, né? Agora, quando o Brasil vai para o G20, o que é o G20? O G20 é um aumento do G7. O que é o G7? O G7 são as maiores economias industriais que mandaram no mundo a partir dos anos 70 e que aí lá pela década de 90, quando veio uma das primeiras crises financeiras lá em 98, se pensou em ampliar de uma certa forma para os ministros de finanças e depois em 2008 se ampliou para os chefes de Estado do G20. Então eu chamo às vezes pejorativamente, né, eu reconheço isso, o G20 de um puxadinho do G7. Porque tem certas questões que você não vai conseguir tratar ali com as maiores economias do mundo, que tem um perfil mais protecionista e que tem um perfil das economias que ditam as regras, né, da ordem internacional já há muito tempo. Então, a estratégia do Brasil no G20 foi a estratégia de enfatizar aquilo que o presidente Lula teria para oferecer, que é o combate à fome e o combate à pobreza. Fazer uma espécie de revival lá do primeiro mandato do presidente Lula, que foi exatamente essa tônica, né, com fome zero e como avançou. E aí o Brasil consegue se colocar como um líder no mundo, que tem uma projeção de soft power, mas aí quando você vai para tratar das questões econômicas espinhosas, você não vai tratar aí no G20, porque os interesses vão ser divergentes, os países mais ricos vão bloquear. Olha o caso, por exemplo, da taxação sobre grandes riquezas, que foi uma proposta que o Brasil fez, que eu acredito que é importante do ponto de vista de justiça tributária,
mas é uma coisa complicadíssima dos países desenvolvidos aceitarem. Tanto que os termos da declaração foram muito vagos e não tem nem previsão de implementação disso. E o que foi pior ainda no caso brasileiro é que 2 semanas antes da gente receber o G20 e fazer essa proposta, na própria Câmara de Deputados, uma proposta semelhante foi derrubada, perdeu numa votação no plenário. E aí como é que você vai fazer se você não consegue organizar na sua casa uma taxação de grandes fortunas e você vai propor que o mundo taxe grandes fortunas? Como é que vai funcionar isso? Né? Então, assim, vê como é delicado. Então, assim, eu acho um acerto do Brasil essa parte de um soft power, combate à fome, criar o fundo contra a pobreza e a fome e conseguir adesão de vários países. Acho um perigo a adesão de muitas entidades que são aquelas entidades filantrópicas, porque eu acho que sempre quem dá o dinheiro quer alguma coisa em troca. Então, assim, eu acho que seria uma atitude interessante dos estados se envolverem, e não necessariamente abrir tanto assim para o terceiro setor ou essa agenda de filantropia internacional. Eu não sei se é interessante isso, na minha avaliação não é, poderia se encontrar outros caminhos, mas aí tudo bem, foi uma vitória. Agora, quando foi para a taxação e para a tributação de grandes fortunas, aí já foi mais complicado. E claro, o governo apresentou isso como uma vitória, porque houve um certo consenso de que isso apareceria no texto, e apareceu no texto. Só que o texto dificilmente vai avançar para algo concreto, né? Então, assim, o G20 tem esse problema, né? Mas o governo optou pelo G20. No caso dos BRICS, você tem muito mais possibilidade de avançar, porque os interesses em termos de democratização das relações internacionais e de dar voz para o Sul global são muito maiores do que no G20. E por que eu digo isso? Porque se eu falo do G7, eu estou falando basicamente de antigas metrópoles. Se eu penso em termos de sul global, eu estou falando quem? Que são aqueles que foram colonizados e que estão numa situação pós-colonial e que até hoje ainda sofrem as consequências de uma distribuição de poder econômico desigual no sistema internacional. Então, ali no BRICS, eu acho que é uma plataforma para você ter esse tipo de foco na cooperação econômica. E aí, uma outra coisa interessante, tem um camarada que é o assessor do Putin para questões econômicas, que é o Oreshkin, é o nome dele. É uma liderança russa que está em ascensão. E ele, na Rússia, ele falou bastante sobre a Rota da Seda chinesa. Os russos veem aquilo como algo muito interessante para a Eurásia, para se criar uma infraestrutura de interdependência e de jogo de ganha-ganha, que é como os chineses chamam, inclusive, a proposta que eles fazem. Chegou um momento na Rússia que o cara estava falando de um jeito que parecia que a proposta era russa e não chinesa. E eu achei aquilo muito curioso, da maneira como estava sendo apresentado. E aí eu pensei na questão do Brasil, né, do Brasil não ter aderido formalmente à Rota da Seda chinesa e do Brasil ter justificado, inclusive, que o Brasil é muito grande para aderir a algum projeto de um outro país. Eu concordo em termos retóricos com isso. Nós estamos entre as 10 economias do mundo, estamos entre os 5 maiores territórios, nós temos uma das maiores populações também, mas tem um problema no Brasil, que o Brasil é um sistema democrático que funciona a partir de um presidencialismo de coalizão. Os governos são todos de coalizão e geralmente os governos se sustentam inchando os ministérios e fazendo os acordos políticos. Então, quando você começa a tratar um projeto de investimento externo em infraestrutura no Brasil, isso tem que passar por vários ministérios e por várias equipes técnicas diferentes. E aí você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar pessoas de vários partidos diferentes, de várias concepções diferentes. E dificilmente as coisas vão avançar quando você vai tratando caso por caso, né, os 37 acordos de cooperação que foram firmados no Brasil com a China para o Brasil não aderir formalmente à Rota da Seda, mas encontrar sinergias, dificilmente você vai conseguir coordenar essa pulverização de trabalho se não for a partir de uma única rubrica de um projeto já mais ou menos pronto. Então, esse é o meu receio quando a gente fala em termos do Brasil não ter aderido. O discurso do Brasil está correto, o Brasil realmente ele é grande demais. Mas veja bem, aderir a um projeto da China não quer dizer que nós vamos abdicar de um projeto nacional nosso, que vai ganhar com os recursos chineses e investir naquilo que a gente precisa. E o exemplo que eu dou é muito claro.
os chineses têm tudo mapeado, os nossos gargalos em termos de infraestrutura, principalmente para exportação. Eles sabem tudo. Se eles vão lá para o Mato Grosso, eles sabem o entroncamento de uma estrada para exportar a soja, que precisa ter um viaduto. Eles sabem, inclusive, o valor que vai custar para construir aquilo. Então, só que muitas vezes, quando eles apresentavam antigamente essas propostas para o governo brasileiro, se criava uma comissão interministerial, aí tinha representantes de vários ministérios, aí faziam reunião com os chineses, eles apresentavam o projeto, não, tudo bem, vamos discutir, temos interesse, daqui a 2 meses faziam outra reunião, aí um secretário executivo tinha saído do cargo, não estava mais encarregado, tinha assumido outro que não sabia do que era, e aí começava... Então, assim, esse tipo de questão em relação à adesão é que eu acho que ela não foi bem planejada. E mais, o Brasil aderir a um projeto dessa magnitude é um ganho para a China. Então, o Brasil podia barganhar muitas coisas com a China para entrar. E podia, inclusive, barganhar valores altíssimos de investimento de curto prazo em infraestrutura aqui, que em 2, 3 anos iam conseguir trazer um resultado já significativo para a nossa economia. Então, me parece, tá, que nesse sentido eu optaria por aderir, né, mas também me parece que houve um receio do governo por conta da politização, é a China, né, nós temos setores no Brasil que não aceitam muito bem a China, porque a China é identificada com a esquerda, a China é comunista, essa coisa toda. Mas nessas horas a gente tem que ser pragmático, a gente tem que pensar no que é melhor para os brasileiros, né? E não ter medo de tomar essa iniciativa mais audaciosa. Mas aí, por exemplo, os BRICS podem ser interessantes nesse sentido. Né? Os BRICS podem ser interessantes aproximando esses países e criando condições para uma presença pragmática e uma atuação pragmática. Né? Eu penso mais ou menos dessa forma.